Bem-vindo ao Acone Enhance. Impulsione sua realidade com conhecimento de qualidade aberto a todos. A Imersão Desenvolvimento Web foi uma iniciativa da Acone para inserir alunos do Sul Fluminense no mercado de trabalho de forma gratuita. Com mais de 200 inscritos, tivemos 50 participantes e vários projetos finais incríveis. Devido ao sucesso, transformamos o seu conteúdo e está disponível aqui para todos no YouTube. Mais informações na descrição. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai ver a introdução à web, HTML1 e 2. Então, começando do começo, vamos lá. O que é web? Web é basicamente tudo que a gente tem contato no nosso dia a dia. É jogar, Facebook, eu só lembro de jogar em Facebook agora, mas basicamente é tudo que tem na internet, tudo que a gente acessa e tudo mais. Mas o famoso, na minha época, a gente só conseguia fazer isso através dos navegadores. Então, a gente tem o Chrome, o Firefox, o Internet Explorer, o Edge, tem uma porção de navegadores por aí, e todos eles permitem a mesma coisa. Eles fazem que a gente consiga consumir o conteúdo que está na internet de uma forma agradável, bonitinha, com telinha, janelinha, porque senão a gente ia ter que ficar igual no Matrix, consumindo tudo ali na linha de texto, no terminal, e ia ser completamente terrível. Aí, uma coisa que vocês vão ouvir a gente falando muito durante o curso, que é sobre browser. E o que é um browser? O browser nada mais é do que o nome original em inglês para os navegadores. Só que na nossa área é muito comum todo mundo chamar de browser, então é importante vocês lembrarem essa diferençazinha que em inglês e em português é a mesma coisa. Aí agora a gente chega na parte divertida. Do que é feito um site, de fato? Um site, majoritariamente, é feito de HTML, JavaScript e CSS. Lá nos primórdios da internet, muitos anos atrás, esse nem da minha época os sites eles eram feitos só de HTML. Eles eram ali estáticos, feios, aquela coisa que a gente vê às vezes nos filmes antigos. E ele não responde nada que a gente faz, a gente não consegue clicar nas coisas e fazer elas acontecerem na tela. E para solucionar esse problema das que a gente chama de página estática, foi mal. Alguém apertou o botão aqui. Surgiu as linguagens de programação que permitem a interação com os sites. Então, entre elas, a gente tem o JavaScript, tem PHP, tem uma porção de outras linguagens que vocês vão ver por aí, mas a que tem mais suporte dos navegadores, que é mais utilizada e o que é melhor, digamos, de fato, para a web, seria o JavaScript, porque ela foi criada com esse propósito. E a gente também tem o CSS. O CSS nada mais é do que a parte de beleza, de enfeite dos sites. Então, se a gente tem um site só em HTML, ele é estático, ele é burro. Se a gente tem um HTML com JavaScript, ele é funcional, mas ele é feio. Então, a gente precisa ali do CSS para dar aquele conjunto. A gente até colocou aqui a analogia assim, de que o HTML é o corpo, o JavaScript é o cérebro e o CSS é a alma, é o que faz o site ser bonito, que você quer voltar depois, que é aqui que vai entrar a experiência de usuário, uma porção de outros termos que vocês vão ver na carreira quando vocês estiverem lá na frente. E agora a gente tem o inspetor de elementos. Agora deixa eu... Os zoom às vezes me dá uma surra, gente. Então, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência aqui. Foi. Então, quando a gente acessa aqui no navegador, pesquisei Google do Google. É um Inception. A gente tem esse carinha aqui, apertando F12. Não sei se vocês já foram apresentados. Pode ser tanto apertando F12, quando botão direito, inspecionar. Ele vai ser um grande aliado da gente durante o desenvolvimento, porque ele permite a gente ver
tudo que tem dentro do site. Ele deixa a gente ver a parte feia. Isso aqui é tudo HTML. Aqui no cantinho, ó, a gente tem um CSS do site. Aí, ó, lá eu falo para apertar F12 aí, gente. E aí aqui, ó, a gente tem o CSS do site. E aqui é um pouquinho mais avançado, mas a gente tem a partezinha de JavaScript também. Então, tudo isso que eu acabei de citar, a gente tem aqui na nossa cara, só apertar F12. Aí tem coisas mais bonitinhas aqui. Isso aqui, vocês vão ficar íntimos disso aqui, vai adorar, vai passar o tempo inteiro aqui. E a gente tem também o console. O console, ele não é exatamente... Ele não roda exatamente igual o JavaScript que roda na nossa máquina, mas ele roda perto o suficiente para permitir que a gente teste. Então, não sei se vocês vão lembrar que na sexta-feira a gente rodou aquele comandinho lá de console log, que o Catrec rodou para testar se o Node estava funcionando na máquina e tudo mais. Se a gente ver aqui, ó... E aproxima, por favor. Eu tô perdão. ceguinho. Eu tô Perdão. ceguinho. Eu sou coroa já, gente. Eu não consigo explicar. Aí. Gente, quando for assim, vocês podem falar, tá? Eu tô com um chatzinho aqui do lado. Tá bom agora? Então, tá ótimo. Então, só abrir o navegador, entrar no Google, apertar F12, certo? Isso aí. Botãozinho direito, inspecionar, ou F12 fecha, F12 abre. Aí aqui tem uma porção de informações que vocês vão conhecer elas mais a fundo no futuro, mas o que vai interessar para a gente no momento vai ser os elementos, que a gente vai conseguir debugar nosso código, ver se a gente fez alguma coisa errada e tudo mais. E o console, se a gente quiser também debugar a aplicação. Aí, voltando ao comandinho lá do Catrec, a gente chega aqui e... Opa! Roda o Hello World. Aí ele mostra pra gente Hello World. É basicamente a mesma coisa que a gente viu acontecer lá no console na sexta-feira, mas aqui a gente tem um console integrado no próprio navegador. Exatamente. Ele é até legal porque ele tem uma ferramenta muito maneira que ele permite você selecionar o elemento na página e ele vai mostrar o código referente àquele elemento. Né? Aquele botãozinho ali onde a Thay clicou, você vai poder ir passando o mouse assim, pela página inteira. Por exemplo, ela clicou ali no Google, quando ela clica nele, ele mostra exatamente o código, né, na aba ali elementos, como é que é o código daquele texto ali, ó, por exemplo. Então, isso é uma ferramenta legal até para o futuro. Se vocês quiserem ver como é que alguma coisa assim, entre aspas, está no site ali, você pode ir inspecionando que você descobre como é que é feito. Isso. E até imagina no futuro, gente, todo mundo tá com aquele site parado, tipo, clica, ninguém nunca passou por isso, né? Entrou num site, clica e não faz nada. Recuperar a senha, então, nunca acontece, né? Você pede para recuperar a senha, nunca acontece. E aí você pode ir lá no inspecionar e ver se não tem nada quebrado e tal. Aí a gente já começa a sair do nível só de usuário, né? De clicar o botão e tentar entender um pouco mais. Quem aqui já aconteceu isso, pessoal? Você clicava no site e não acontecia nada. Joga aqui no chat. serve eu Recuperar a também. senha, serve eu. Recuperar a senha, então, também, né? Caramba, nunca chega o e-mail de senha, certo? Nunca chega. Chega a ser engraçado ver quando tu abre um site assim meio aleatório e você abre para ver o console, a quantidade, o número de erros por segundo que aparece ali. Engraçado. Foi qual que a gente viu aquele dia, Catrec? Foi o YouTube? Que a gente abriu e tava dando uns erros? Acho que foi. Assim, muita coisa. Tem muito site que vai ficar estourando erros aí felizes. Aí, ó, tem um erro aqui, ó. Beleza. Vocês verem, nem o Google está livre dos belos erros. Isso aí. Procurando bug no YouTube em tempo real, hein, galera? Programador, é isso aí. Aí a questão do inspeção lá que o Catrec estava falando, também é legal vocês verem ali, ó, que tem a fonte, aí tem o tamanho, tem qual é o estilo que está sendo usado,
que aí quando a gente for querer estilizar, né, o site para ele ficar bonitinho, quiser copiar de algum lugar, você pode entrar num site que você achar bonito e copiar logo de cara. Então, que o Então, Zoom ele mesmo antes, funciona. então, mesmo antes de a gente ir lá para o VS Code, a gente consegue rodar o código ali, nesse console que você está mostrando. Mesmo antes de instalar tudo. A gente já consegue fazer uns testes aí mesmo, sem instalar nada. Isso aí. A gente pode fazer coisas até mais avançadas além do console log, fazer contas matemáticas. Oh, dia que vocês estiverem com problema para abrir a calculadora, bater a preguiça, é só vir aqui que ele resolve para a gente. E aí, no caso, dá para executar código de 700 linhas, 800 linhas aqui no console, eu só não recomendo. Então, no celular, eu acho que não tem como. Pelo menos eu nunca vi um inspetor no celular. Não tem não. Ele não tem essas funcionalidades de desenvolvimento pelo celular. Só no computador mesmo, só no web. O nome disso aqui é DevTools. O que você pode conseguir é arrumar um DevTools para celular, mas esse aqui, especialmente do Google Chrome, você não vai conseguir. Voltando aqui só para mostrar para vocês a arquitetura da web. Aqui no meio tem vocês, usuário, todos nós, e a gente pode tanto estar no desktop ou no navegador em qualquer outro lugar, no celular ou na televisão. E o que acontece é que esse navegador vai consumir da nuvem, a famosa nuvem, e nessa nuvem vai ter tanto um back-end, que é o que vai servir a nossa aplicação, é o que vai fornecer os dados para o site, para a gente conseguir navegar, e vai ter também o banco de dados, que é onde os nossos dados ficam guardados. Então, tudo isso fica lá na nuvem, o nosso computador fica o navegador, que é cliente ou então front-end, a gente vai se aprofundar nesses termos mais à frente, e é basicamente isso. Esse aqui é o diagrama de funcionamento geral assim da internet. E quando a gente está no desktop, que a gente não está na internet, no desktop a gente consome de um programa. Então, por exemplo, quando vocês abrem a calculadora no computador, vocês estão consumindo direto do desktop. Estão consumindo de um programa que está ali localmente. Não é igual quando vocês consomem do navegador que está indo para a internet de fato, entendeu? Vou abrir aqui, beleza. Então, gente, agora que tivemos um entendimento aí legal, assim, bem geral, né, de como é que funciona, vocês já viram ali na prática um pouquinho, né, do que são essas divisões, o que é um HTML, né, o que a gente vai ver depois, o que é uma linguagem de programação, para que serve, a gente vai entrar finalmente a fundo dentro do que é o HTML em si, certo? Então, no próximo slide a gente vai ver aí, ó, o que é um HTML, onde eles vivem e do que eles são feitos, né? Para mim aqui ele não trocou, tá? Joga para aí, beleza. E a gente vai entender melhor do que é formado e como é que a gente vai usar, e já vamos usar hoje aí mesmo, tá? Então, Acho que já vamos sair daqui hoje fazendo um site. Já. Senhor. Letra preta no branco aí. ali, montando um site. É mesmo? Você já Muito vai feio. conseguir abrir um arquivo. Feinho. Aquela letra rosa em cima do fundo azul claro. Certo? Assim, você já vai ter o seu arquivinho que, se você jogar no seu browser, ele vai abrir alguma coisa. Então você já vai ter o seu site. É aquilo que a gente falou, vai ser o corpo só, ele vai estar feio, ele vai ser burro, vai. Mas já temos aí o nosso início, que vai ser a base para a gente ir para as próximas aulas. Maravilha. Né? E ele é super tranquilo, assim. A gente está vendo aqui, né? O que é o HTML? Né? Ele é literalmente a base de um documento web. Sempre que a gente usar esse termo de documento web, é um site, pode ser um aplicativo, qualquer coisa que roda na web, a gente pode chamar ele, a gente usa esse termo documento, né, em si. E ele é legal que ele é formado por um conjunto de quê? São tags. Né? A gente viu lá esses carinhas aqui, ó, com formato de você
abre, eu esqueci o nome do símbolo maior que, tag menor que, né? Então, você tem 3 tipos de tag em específico. Essa que você abre em uma, né? E depois você coloca o conteúdo dela, e depois você fecha ela com um contrabarra, né? Então, tem esse primeiro formato, tem os formatos que não precisam de fechamento em específico, né? Que a gente usa só a tag com maior que e menor que, e acho que tem o fechamento embutido, exato, que tem a barra no final da tag em si, ele não usa 2 tags em específico. Isso são formatos que a gente vai ver, dependendo da tag que a gente vai abordar, mas todas elas são tags, todas elas vão estar dentro ali do nosso documento para poder funcionar, né? Como eu falei, cada uma tem um objetivo e cada tag ela pode ter atributos. Então, gravem esse nome: tags e atributos. Atributos são características que vão dessa tag em específico. Então, uma tag pode ter uma função A, que se a gente adicionar um atributo, ela pode fazer algo a mais, uma função extra. Aqui a gente tem um exemplo, né, como é que seria. Então, a gente abriria a tag, né, e dentro dela a gente digita o atributo igual o valor, né? O valor daquele atributo para definir qual é a funcionalidade que ele vai fazer. Está muito abstrato por enquanto, nada melhor do que a gente ir direto para os exemplos, para vocês entenderem melhor tudo isso que eu acabei de falar, né? Só um pequeno adendo. É que quando a gente vê essa questão de fechamento assim na primeira vez, a gente não entende e acha que isso aí é bobeira, é só frescura de programador. Mas isso aqui dá uma dor de cabeça. Às vezes seu código não funciona, você não sabe por quê, quando vai ver isso aqui. Então, no começo vocês vão esquecer, vocês não vão lembrar todos os fechamentos de tag de primeira, mas é um detalhe importante quando a gente for estudar as tags, é vocês sempre tentarem gravar aonde fica o fechamento delas. Essa barra é importante, porque se ela E o estiver no legal, lugar gente, errado, o tá legal é que errado. quando a gente vê sobre tag, assim, começa a ler o que que é tag, caramba, parece muito confuso. Pô, na hora que eu aplico uma, caramba, é isso, né? A gente desmistifica. Sim, É aquela conexão da teoria, a gente vai escutando falar para a prática. Quando a gente bota ali na prática, é uma linha que já. exato. Resolve muito fácil. O pessoal aí no chat falando, né, que ponto e vírgula, barra, faz quebra-cabeça, e faz muito, gente. Não tem noção que, no geral, um detalhezinho, aquele detalhezinho pequeno que a gente não vê na hora, que leva a gente tempos para resolver, né? Mas pode ir para a próxima, tá aí. Show. Lembra que eu falei para vocês abrirem o VS Code lá no início? Então, já vou pedir para todo mundo abrir aí os seus, né, bonitinho. E a gente vai ensinar um atalho super legal, que é o seguinte: se vocês quiserem criar um arquivo HTML já com uma estrutura bonitinha, existe esse comando chamado HTML 2.5, né? Como é que ele funciona? A gente vai lá no nosso bonitinho VS Code, a gente vai criar um arquivo novo, certo? Vou traduzindo aqui para a versão em português. Então, ó. Você quer que eu troque meu VS Não, Code? não precisa não, acho que não, tranquilo. Então a gente vai pela outra opção lá, que acho que essa aí vai ficar mais fácil isso. Então, arquivo, né? Vai primeira opção ali, novo arquivo. A gente vai clicar nele, exato. Ele vai criar essa aba bonitinho, certo? Ele vai criar essa abinha de texto. Aqui, ele ainda não. Tá vendo que ele está sem formato, que ele está com um ícone ali, sem o que a gente quer? Para resolver isso, a gente tem 2 formas. Ou a gente troca o tipo do arquivo direto ali embaixo, ou salva ele. Acho que a forma mais fácil é a gente direto trocar ali embaixo, onde está escrito texto sem formatação, tá vendo? Ali com a Aqui barrinha também, ó. azul. Ah, é legal. Ele também deixa para clicar aí, né? Exato. Mas ali embaixo, ó, você pode clicar onde está escrito texto sem formatação, que ele vai abrir essa listagem, certo? Sim. Show. Então, dentro dessa listagem, digita aí HTML. Aí vocês podem navegar aqui pela listinha usando a setinha do teclado e para escolher uma das opções vocês selecionam com Enter. Isso.
Ou clicar mesmo na opção, pode clicar ali onde está HTML com o mouse, e ele já vai selecionar o teu, quando clicar, ele vai botar o tipo ali, pode ver que ali em cima ele já vai até ter trocado. Ótimo. Aí agora é só digitar HTML, justo, HTML, dois sim, pontos, 5, isso. Ou com o mouse pode clicar ali já direto, ou dar um Enter, que ele vai abrir o texto bonitinho. certo. Foi? Foi. Ah, beleza, então. Fechado. Ótimo, obrigada. Nada, nada. Nada. Então, a gente já tem aí o nosso arquivo bonitinho com essas tags todas. Agora que a gente tem tudo isso de tag, vamos entender o que cada uma faz, porque essa estrutura é a estrutura base que vocês vão usar para qualquer site no futuro, qualquer aplicativo. Isso é a estrutura base de um HTML em específico, né? Tá, e pode voltar lá para o slide. Beleza. Só enquanto isso, para quem está com a bolinha branca, vocês podem vir aqui em File e aqui, ó, Autosave. Aí marca essa opção aqui. Só para quem está com problema com a bolinha branca, tá? Se já tiver marcado, aqui do ladinho não precisa. Ou dá um Ctrl S, o famoso salvar, que a gente aí usa em vários programas, né? Aí no slide 13, na próxima telinha, vocês vão ver exatamente o que que tem lá no VS Code, né? Todas essas tags, e cada uma delas indica alguma coisa, né? Pode ir para o próximo também, tá? Beleza. A primeira tag que a gente tem, essa tag roxa, é a doctype, né? Ela é uma tag que ela está sempre nos nossos códigos HTML, ela é a primeira linha antes de tudo, porque ela indica que esse documento é um documento HTML e a versão dele, né? O que acontece? Existem várias versões do HTML em específico, né? E a versão mais atual é o HTML5, que a gente chama a versão número 5 dele, e é a que a gente vai usar, porque tem mais funcionalidades, é a mais atual. Para declarar que nossa página está em HTML5, a gente usa exatamente essa tag da forma que está escrita, né? Exclamação doctype espaço HTML. Se vocês olharem o VS Code de vocês, é a primeira tag que aparece lá em cima. Então, para indicar para o seu navegador, ó, navegador, estou em HTML5, pode interpretar ele com todas as funcionalidades novas, né? Isso é importante exatamente para não confundir com uma versão antiga e às vezes ele dá algum erro por não ter encontrado alguma coisa. Então, importante sempre ter, né? Vamos para o próximo, tá, por favor? Então, logo abaixo, a gente tem o nosso carinha, o head, né, em específico. O que esse head faz? Ele fica com as informações que o nosso navegador vai ler e são informações sobre a nossa página, sobre o nosso documento relacionado dele mesmo, né, em específico. Então, vão ter informações ali como o título da página, o formato dele, que tipo de dispositivos podem ler ele. Então, tem vários dados que a gente vai colocando e a gente chama, né, de metadados, que são dados mais voltados para o cliente poder entender, né? O cliente, no caso, o navegador, poder olhar e ver aqueles dados logo de cara, né? Então, a gente avança para o próximo slide, a gente já tem o primeiro carinha, que é a tag meta. Vocês podem ver lá no nosso HTML no VS Code que a gente tem 3 tags meta, né? Então, são informações que são voltadas em específico para o nosso carinha, para a máquina entender, né? Para o navegador entender. Para a gente que é usuário não faz muita diferença, mas para mecanismos de pesquisa, o próprio navegador, né? Que a gente colocou para ciborgues, para as máquinas poderem, de fácil acesso, entender sobre o que se trata e para que serve ali certos detalhes do seu site, né? Então, Isso aqui entra também, por exemplo, se vocês quiserem colocar o site de vocês no Google, o Google só vai colocar se tiver com as tags meta certinho, para ele entender o que é, aí ele vai e bota para todo mundo poder acessar. exatamente, ele precisa ter essas informações para o próprio a máquina, né, o bot do Google olhar e entender, legal, o seu site está aqui com as informações corretas,
né? A Ana Carolina mandou ali, como eu vou saber se está no 5, só de estar com essa tag, ele automaticamente vai interpretar que teu HTML está usando a versão 5, tá? É bem de boa, só tá com aquela tag lá em cima certinho. Né? Então, por exemplo, avança para o próximo aí, tá? A gente vai entender a primeira tag, que é a meta do char7. Né? O que esse char7 significa? Ele é um conjunto de fugiu o nome, de símbolos, né? Exato, de caracteres. Então, a gente usa esse conjunto de caracteres chamado UTF-8 aqui no Ocidente. São os caracteres, são as letras que a gente tem, A, B, C, D, um A com acento. Então, todos, exclamação, tio, todos os símbolos que a gente usa dentro da língua ocidental estão dentro desse char7. Então, é por isso que é importante indicar que a gente está usando o UTF-8. Mas existem outros? Sim. Por exemplo, no japonês, eles têm um char7 deles em específico, que representa todos os ideogramas deles e símbolos que eles podem ver na tela. Então, cada desenvolvedor de cada local usa um char7 em específico. O nosso é o UTF-8. Então, é um detalhe que a gente tem que sempre adicionar também. Show? Beleza, a gente tem um outro meta, que é esse do HTTP Equive. É um carinha que está deixando de ser usado, mas a gente ainda usa porque ele é um cara feito para arrumar compatibilidade entre o Internet Explorer, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, que é o navegador aí antigo do Windows, que era particularmente horroroso, né? E eles trouxeram a versão nova desde o Windows 10, se não me engano, 8 ou 10, que é o Edge, que é o navegador atualizado muito melhor e que não tem mais problemas de compatibilidade igual o antigo tinha. Então, essa tag foi criada só para resolver esses problemas. Ele evita que erros aconteçam. Só que, como o Edge está tomando conta, cada vez menos os desenvolvedores estão usando ela. Né? Então, a gente ainda usa, que um usuário ou outro ainda usa o navegador antigo, o Internet Explorer, mas está caindo em desuso mesmo. Então, a gente usa esse carinho só por precaução. Beleza? Oficialmente, a Microsoft vai descontinuar o IE em julho. Então, a gente nunca mais vai precisar se preocupar com essa tag. Amém. Exato. Glórias. Então, é um carinha que serve para ajudar a nossa vida, mas em breve ele vai sumir definitivamente. Beleza. E agora temos uma tag extremamente importante, gente, extremamente importante, que é o viewport. Né? O que é o viewport em específico? O viewport é tudo que aparece na nossa tela naquele momento que a gente está vendo, certo? Então, ele leva esse nome. Só que a gente sabe que na web moderna, todos os sites têm que funcionar tanto para o computador quanto para dispositivos móveis, seja celular de N tamanhos, seja tablets, etc. E essa linha dentro do HTML, ele indica, né, que vai ter uma otimização ali por baixo feita para celulares, né, para dispositivos móveis em si. Então, é uma linha que é fundamental hoje em dia, a gente sempre ter ali no nosso meta, que ele ajuda demais com algumas configurações ali por baixo, ele faz uma magia ali legal e fica muito mais fácil na hora do HTML processar em dispositivos móveis, beleza? Então, anota aí, tag importante também. E beleza. E chega a primeira tag que a gente pode, entre aspas, customizar, né? Que não deixou de ser aquela parada meio que burocrática da gente colocando informações, que é o title. O title, como vocês podem ver aí no slide, é o cara responsável pelo título do documento. Sabe o que aparece ali na aba do seu navegador escrito? É esse cara aqui. Então, vocês podem... exatamente ali, o Google. Então, se você for nesse cara, no HTML desse cara, e inspecionar, vai estar lá, Google, como o title dele. Então, se você quiser até voltar para o VS Code, ali a gente está com o nosso title de document, né, que vem default, a gente pode só substituir o valor que está ali e ele vai ajustar lá o valor do título. Aí, top. Até como a Cone. Cadê? Então, essa é a tag que padroniza para as versões web? Não sabia. Essa tag aí que faz esse ajuste, sim, Robert.
Opa, Catiana, boa noite. Boa noite. Bom, é isso. Então, tag vai ser que muda lá em cima. É bem isso mesmo que ela faz, basicamente. Então, vamos para a próxima. Beleza. Então, a gente chegou aqui num cara legal, que é o Body, gente. O Body, ele é literalmente o corpo, né? A tradução de body do inglês para o português literal é o corpo. É onde fica todo o conteúdo específico do site que nós, usuários, vamos ver. Então, aqui chega a parte que a gente realmente vai começar visualmente enxergar, né, o que a gente vai fazer aqui. Então, está sempre dentro da body em si. E melhor do que a melhor forma da gente testar, né, botar os carinhas ali dentro é com o quê? Com texto, certo? É a forma mais fácil em si. Então, a gente vai pegar as tags textuais e começar a testar aí para ver como é que funciona, né? A gente selecionou aqui 4 tags legais que vocês vão encontrar em tudo que é site hoje em dia, né? A gente tem o header, né, que é esse H1 até o H6, o P, que é o de parágrafo, o spam, né? E a nossa tag aí, a gente tem até homenageado, que é a tag mais BR que a gente tem, que é literalmente a tag BR, que ela quebra tudo que encontra. Não é zoeira, Basicamente, gente. Ela sem realmente meme. existe. E ela quebra a Exatamente. linha. É Exato. maravilhoso. E a gente vai usar eles agora e também vamos praticar em cima deles. Então, já vamos para o próximo, tá aí? A gente vai ver sobre os cabeçalhos, né? Que é o header em inglês, cabeçalho, por isso que é H. Né? Então, é a forma mais rápida que a gente tem para escrever o tema daquela seção ali, daquela parte do documento. Ela é literalmente o cabeçalho, o título, né? E ela é dividida em 6 níveis de importância. O H1 refere-se ao primeiro nível, que é o mais importante, e vai descendo H1, H2, H3, H4, 5 e 6. E ele vai formando os títulos dessa seção em si. Super fácil, igual está ali, a gente abre com a H1, escreve e fecha no /H1. A gente já tem o nosso primeiro cabeçalho. Pô, legal, né? Simples, facilzinho, uma linhazinha, papum. Que é nada melhor do que a gente já começar a implementar, não é mesmo? Então, vamos para o próximo, já está no nosso primeiro hora de codar, família. O que a gente faz nesse cara aqui? Vamos lá no nosso código bonitinho do VS Code. Vocês vão lá no body de vocês. Vocês já podem até alterar o título lá, se vocês quiserem. E coloquem aí, implementem do H1 até o H6, façam um teste e salvem esse carinha. A gente vai dar aí, ó, 1 minutinho, que é rapidinho. Digitem aí, que é de boas. Lembrando que a tag dos Hs, ela fecha perdão, ela abre e fecha fecha. com o barrazinho na segunda parte. Exatamente. E isso é legal também, que o VS Code ele tem essa facilidade de que assim que você abrir uma tag e der o Enter, nem Enter, né, o espaço em si, ele vai automaticamente completar, né, a parte do outro lado. Então ele dá uma facilidade assim super tranquila. Tudo ele acha que é tag. Se digitarem qualquer coisa e der espaço, ele vai fechar achando que é tag. Exatamente. Ele não valida muito, né? Mas é isso. Se quiser até para a gente testar, colocar uns header aí aleatórios só para a gente ver ao vivo. Enquanto o pessoal vai fazendo também. Eu buguei. Botar um header? É. Eu já pensei logo em fazer um header e um footer aqui. É verdade, o Robert falou ali que só usa BR quem pulava a linha no caderno na escola. É true. É isso aí. Eu usei BR no trabalho hoje, inclusive, para ficar bonitinho. Depois vocês podem explicar a questão das cores de cada código. É tranquilo. Isso é mais de editor de texto para editor de texto. Assim, se você trocar o tema, por exemplo, provavelmente vai trocar as cores. Não tem muita importância nesse momento. Mas ela, tá vendo? Ela trocou de tema ali, aí esse branco chega e queima o olho. Não, isso aqui, por favor, gente, não usa tema branco. Respeita o professor, assim, só usa tema preto. E ele vai trocando a cor das tags, tá vendo? E é só por isso, né? É só questão de beleza, não tem prático, não tem muito diferença não, tá bom?
perdi qual que tá. E é isso. Agora tá aí. Vamos salvar e vamos mostrar aí como é que abre. Facilzinho abrir, como é que vê, para vocês poderem já ver como é que ficou o resultado, né? Basicamente é abrir com o navegador esse arquivo que vocês salvaram, o famoso M1D1 aí da TAI. Isso aí. Eu vou colocar aqui minimizada para dar uma facilitada. Dá para ver direitinho? Sim. Aí a gente faz a mágica. A gente pega aqui, arrasta para cá e mágica. Exatamente. Tecnologia. Olha que beleza. A gente já consegue ver a diferença de um H1 para um H3, né? A gente vê principalmente pelo tamanho e pelo espaçamento, né, que cada cabeçalho tem, né, característico dessa tag em específico. Então, façam o mesmo aí para ver como é que ficou. Lembrando que toda vez que você mexe alguma coisa no código e salva, você tem que ir lá em cima e recarregar esse arquivo, né? No futuro isso vai ser resolvido, mas se você mexer em algo, você tem que dar um F5 lá no seu navegador para pegar as atualizações. Aí, ó, pra galera já ver como é que é, botar o nosso BR quebra tudo aqui. E, ó, ele não mostrou nada. Se eu atualizar, pronto, ele deu... Exatamente. Aí tá, e faz de novo, por favor, para abrir o arquivo lá para o pessoal, do arquivo direto no navegador. É só pegar e arrastar. Isso. Aí você vai ver que tem uma setinha aqui, tá vendo? Ó? Que ele tá justamente falando que ele vai colocar como aba. Aí botou. Exatamente. Sim, se vocês quiserem o modo mais tradicional, que esse é o modo fácil, né? Mais tradicional, vocês podem só ir lá no arquivo onde vocês salvaram na pasta. Isso. Até vai mostrar ali, eu tenho essa opção de mostrar no Windows Explorer, acho que em português fica assim. Explorador de arquivos. Explorador de arquivos, isso. E exatamente, você vai lá e dá 2 cliques e escolhe para ele abrir com o seu navegador. Olha lá, a Thay mostrou ali, ele já está até com um Chrome bonitinho, que ele entende que ele é um arquivo de navegador e ele já vai abrir lá super legal. Mesmo esquema, mesmo processo. Beleza? Mas beleza, então a gente viu o que a tag H1 ali faz, né? A diferença é que ele vai diminuindo o tamanho do texto e esse cara tem a importância também para os mecanismos de pesquisa, porque ele entende que um H1, o texto do H1 tem uma importância maior do que um texto, por exemplo, do H6. Então, essa parte de entender e alocar o teu conteúdo baseado nisso é muito importante, certo? Então, até ele está fazendo um teste ali com todos os tamanhos. E ali apareceu ali bonitinho no HTML de vocês, beleza? Show de bola. Todo mundo conseguiu aí, a gente já pode ir para a próxima tag. E é basicamente isso. Agora a gente vai ficar testando o tag e ficar mostrando como é que faz em cada um. Beleza? Jéssica falou que conseguiu. Acho que o pessoal também está tranquilo, ninguém pediu ajuda. Então a gente já pode passar para o próximo, que, né, é o parágrafo, que é nossa tag P. Né? Beleza. Então, vamos aqui para o P. O P é literalmente um parágrafo. É um local onde a gente vai digitar uma quantidade grande de texto sobre algum assunto. Né? Ele é literalmente uma das tags mais usadas aí para texto que não seja em título dentro do documento em específico. Também não tem, é super simples de usar, igual o header, né? Bom, para a próxima a gente até testou, que é o BR, né? O BR, ele literalmente quebra uma linha. Então, se você usar ele dentro, por exemplo, de um P, de uma tag de parágrafo, ele vai parar naquele momento e vai pular para a linha seguinte, e o texto, naquele momento, vai para a próxima linha, né? Então, também super simples, aqui a gente deu o exemplo de questão de endereço, por exemplo, a gente quer digitar a linha do endereço e pular a linha para escrever outra informação, a gente usa a tag BR, né? Diferente das outras tags que a gente tem que fechar, a tag BR, por si só, o código já interpreta e pula, né? Então, já aqui está rápido, agora daqui para frente é bem acelerado o processo.
vamos para a próxima slide, que é o exercício. Já vamos botar em prática aí tanto o P quanto o BR que a gente acabou de ver. Então, vão lá no código de vocês, implementem aí abaixo do header, do nosso cabeçalho, um parágrafo em específico. E pode testar, colocar o BR dentro dele para ver como é que funciona, na hora de testar aí. Belezuras? Tá, eu vou pedir para escrever um exemplinho aí rápido. Ah, legal. E aqui, agora que vocês provavelmente já montaram a estrutura, aposto que vocês devem estar se perguntando o que eu escrevo dentro do P para poder testar com textos grandes, né? Eu vou ficar spamando o A, como é que funciona? Existe um cara muito feliz que eu vou jogar no chat para vocês, que é esse link aí, que é o famoso Lorem Ipsum. O que esse cara é? Ele gera textos em latim, giganormes, para que a gente possa testar tamanhos de texto automaticamente, sem ter que ficar digitando coisas aleatórias. Né? A Thay ali abriu o link para a gente e ele explica exatamente o que é o texto, né? Ele é um texto meio aleatório, antigão, e a gente usa para essa situação em específico. Para usar é super simples, a gente vai ali embaixo, ó, na direita, está escrito ali, ó, parágrafos, palavras, bytes, que é o tamanho, listas. A gente escolhe parágrafo, né? Você pode escolher ali um número de parágrafos na esquerda, ali está 5, né? E clicar em gerar. E tá vendo, olha, ele gera esse texto aí full louco, que a gente não entende absolutamente nada. E a gente pode usar ele, pode pegar um parágrafo ou todos e colar lá no nosso Visual Code como texto do P. É igual a Thay colocou ali, ó, e olha a quantidade de texto ali que apareceu, certo? Não precisa usar todos, pode usar só um parágrafo para não ficar com tanto espaço. A Thay já até substituiu. E vocês podem usar isso como base, não só agora, mas para sempre, assim, vocês estão testando a estrutura de um código, vocês precisam de bastante texto para ver se fica bonitinho, fica alinhado, esse site aí é um achado muito importante, tá bom? E de easter egg, como programador é uma raça zoeira, a gente tem o Dilma Lorem Y também, que vocês podem usar. Que Exatamente. gera Lorem Y baseado nos discursos da Dilma. Exato, você pode ter Dilmens no seu site aí como teste enquanto você está desenvolvendo o seu carinha. Tem Mussum, aí que vocês vão se divertindo. Exato, tem a galera aí, né? A zoeira não tem limite e para programador essa regra se aplica. Então você pode procurar vários tipos aí de Lorem Ipsums brasileiros de famosos que você vai encontrar. Eu vou mandar o link aí se vocês Pega quiserem de estocar o vento. Exatamente. E tem de tudo, cara, tem de tudo. É engraçadíssimo. Pode ficar à vontade, pode usar. É muito bom, muito bom. Bom, dada essa dica, tá aí, volta lá no nosso exemplozinho para a gente ver. Eu vou pedir para botar agora um BR ali no meio do texto, só para mostrar para todo mundo como é que fica. Fala, fica meio difícil ver assim, né? Estou me sacrificando por vocês aqui. Justo. Vou botar aqui. Meio quebradinho, mas dá para ver. Isso. A gente colocou ali, ó, tag BR, né? E na hora de atualizar lá o texto, a gente vai ver que depois daquela linha, ó, quebrou a linha, certo? Tag BR chegou, quebrou, e ele sempre continua o texto da próxima, né? O Matheus perguntou, para ter um duplo quebra de linha, basta usar 2 BR? Sim, eles acumulam, são acumulativos. A Thay já está até testando para a gente, ó. Quebrou 2 linhas. Normalmente no HTML ele funciona assim, se você botar várias coisas em sequência, num grande geral, vai acontecer duplicado, triplicado e conforme o número de tags. Beleza, gente? Todo mundo conseguiu? Não vi nenhuma pergunta relacionada sobre, então creio que isso é um sinal positivo. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, não deixem de perguntar.
E show de bola. Então, vamos voltar lá para o slide. Vamos para o próximo, né? Chegamos num momento legal, meio que a gente zerou a parte textual, assim, simplificada, né? As tags que a gente mais usa estão ali. Agora a gente vai chegar numa paradinha que são chamados de agrupadores, né? De contexto. O que são esses caras em si? A gente viu que, para a gente, se quiser fazer, às vezes, um site muito grande, com muito conteúdo, muita informação, não dá para deixar tudo ali solto. A gente precisa de alguma forma de agrupar esses caras. O spam, essa tag aqui, ele funciona exatamente como um agrupador de texto. Ele funciona para pegar texto com o mesmo contexto, ou com, às vezes, com o mesmo objetivo, e coloca dentro dessa tag spam. Sozinho, se a gente colocar ali no nosso código, depois a Thay vai botar ali para a gente, não faz diferença. Visualmente, ele não vai mudar nada. Mas, quando a gente pegar no tema da aula de amanhã, a gente vai ver a parte do CSS, né, da beleza, a gente vai entender que ele faz muito sentido, até porque ele ajuda a gente a criar conjuntos de formas iguais, de um padrão de cor, um padrão de espaçamento e etc. Né? Então, a gente vai voltar nesse cara depois, mas fiquem ligadinhos que ele também faz parte da série textual, né? E é um carinha que agrupa ideias, né, textos. E a mesma coisa para o próximo slide, que é o div, que ele também junta, né, ele separa conteúdos, ele cria grupo de conteúdos em si, ele sozinho não tem nenhum efeito visual, mas com o CSS vocês vão entender que ele vai ser extremamente importante, porque ele agrupa informações, né? A gente jogou ele aqui porque ele faz parte do mesmo contexto, mas eles só vão funcionar mesmo a partir da próxima aula. Eu vou pedir para a Thay botar um divzinho, um span rapidinho para a gente, só para vocês verem como é que é o formato, né? O div, ele normalmente vem antes de todas essas tags, tá vendo? A gente abre e fecha esse cara, então, pode colocar aí, beleza. Então, ele vem antes, e ele separa o contexto como se todo mundo ali do H1 ao H6 tivesse dentro da mesma seção do nosso texto. Né? Então, ele fica ali bonitinho. No geral, a gente indenta eles, né? Então, como é que funciona? O div fica numa linha, e todo o conteúdo dentro fica um tab ou um espaço depois, né? A Thaeli, no caso, clicou na nossa tab, no tab que dá essa indentação bonitinha, ó, vocês podem ver, ó, que aí o código fica mais organizado. O identar que a gente está falando é que fica parecendo dentinhos mesmo, sabe? Exato. Esse recuo para o lado que dá. Tira- Programadores têm muito toque, isso a gente repara muito, isso é boas práticas, de fato, ter isso bem organizadinho. Isso. Que em códigos grandes, quer ver, tá? Tira um pouquinho o zoom para a gente ver. Quando a gente vai vendo o código muito de longe, a gente vai vendo que, olha, ele fica muito mais organizado e fácil de entender quem está dentro de quem, certo? Se a gente colocasse todo mundo numa linha só, quando o código é muito grande, você não consegue saber quem faz parte de quem está onde. Com a indentação, a gente sabe que todas as tags ali, por exemplo, do H1 ao H6, estão dentro da div, e que todas essas divs, o BR, estão dentro da body, e assim por diante. Né? Então, é importante, sempre que você vai escrever dentro de alguma tag, aperta o tab, né? Tem gente que usa espaço, eu particularmente prefiro usar o tab, que ele vai dar esse avanço no texto bonitinho, né? Aí fica a preferência de vocês, certo? Então, pode ver que a Thay salva esse carinha aí do div e tenta vai lá pra gente no arquivo, ver se vai mudar alguma coisa, ó. Mudou alguma coisa? Não. Exato. Porque justamente a div, nesse ponto aqui, ela é mais um artifício para organizar o código do que tem utilidade. Porque, como o Catrec falou, a gente só vai dar utilidade para ela de fato quando chegar no CSS. Uhum. Esse cara vai fazer um sentido melhor daqui a pouco, que a gente vai ver. Beleza. E esclarecendo só a dúvida da Ana rapidinho, as tags têm uma ordem, se for, por exemplo, o head e o body, e a ordem que elas aparecem no código é a ordem que elas aparecem na tela.
Então, como o meu H1 está aqui em primeiro, ele é o primeiro elemento aqui em cima. Se eu pego esse cara e eu jogo aqui para baixo, vocês vão ver aqui, ó, ele agora aparece aqui embaixo. Então, a ordem é importante por causa disso. Exatamente. É bem nesse sentido. Mas em questão de conteúdo, fora o que você queira que apareça primeiro ou segundo, não tem não. É critério do desenvolvedor do que ele quer que apareça, né? E beleza. Com isso, a gente fecha a primeira parte do HTML em específico. Agora você já tem uma noção de como é que monta um HTML, de como a gente consegue colocar texto, e já dá para escrever ali os nossos primeiros documentos, como vocês podem ver, muito simples, sem efeito nenhum, só o preto com branco, né? E é o ponto inicial. E é legal que é bem fácil, né? Acho que vocês podem perceber que não tem muita dificuldade a estrutura do HTML básico em si. Agora que a gente vai começar a complicar um pouquinho as coisas. Não terminou o HTML ainda, mas existem bastante outras tags que a gente vai ver que são necessárias, por exemplo, imagens, formulários, e que as coisas vão começar a ficar mais divertidas para a gente. E é hora do intervalo. Beba água, coma frutas e descanse um pouco. Lembrando que todo o conteúdo da aula está disponível no nosso Discord. Acesse o link aqui embaixo com todas as instruções para se tornar membro. Bom, vambora. Vamos de dali. Partiu. E a gente já começa a terceira parte com coisas divertidas, que é codar. Mais um pouquinho. Então, é basicamente tudo que a gente viu até agora. É criar div, o p, o span, só que com essas regrinhas aqui que a gente pediu para vocês. Então, vocês vão criar uma div, vão colocar um p dentro da div e adicionar um span dentro do p. E vocês vão ver o que acontece. Vamos lá, então. Criar uma div. Vou apagar o códigozinho que a gente tinha feito para fazer o desafio. Então, criei uma div. Show. Aí, próximo passo, adicionar um P dentro da div. Então, a gente vem aqui e coloca um P. Este é um parágrafo. Show. Próximo passo, adicionar um span dentro do P. Então, eu estou com o meu P aqui, eu vim aqui e botar um span e vocês estão zoando aí que o futuro é amanhã? Eu vou falar igual meu professor de web. Aguarde sensacionais revelações. Aí, show. Então, aí, no desafio, a gente fala para vocês observarem o comportamento. E aí, qual é essa observação que vocês fazem? Quando a gente tem um P, ele é bonitinho, ele quebra a linha. Então, se eu vier aqui e botar outro P, ó, tá vendo? O outro P vai ter a quebra de linha. Agora, se eu tenho um span, ele não quebra. Que é justamente o que eu estava falando para o pessoal no intervalo. Não sei se todo mundo estava aí. O P ele vem com algumas características junto com ele. Uma delas é que ele vai quebrar a linha sozinho. O span não. Então, para eu forçar o span quebrar a linha, por exemplo, eu teria que adicionar o BR aqui. Agora ele vai quebrar a linha. Entendeu? Então, se vocês quiserem que venha com a linha quebrada, é P. E se não quiser que venha com a linha quebrada, é span. Explicando de uma forma simplificada no momento. Header e footer. Esses dois caras aqui, eles são muito úteis para a gente, que eles criam justamente uma organização bonitinha na página. Então, a gente tem o header, que é cabeçalho, né? Não é o head e o header, apesar de serem iguais, eles são diferentes. Então, o header e o footer são elementos ali da página bonitinho. Enquanto esse cara aqui que a gente tem, que é o head e o body, eles são elementos do HTML. Então,
Eles são coisas completamente diferentes. No head, a gente coloca as tags de meta e coisas que não vão aparecer na tela. Tudo que está aqui dentro não vai ser mostrado para o usuário, enquanto o que está dentro do body vai. Já o header, que é o carinha que vai aqui dentro, ele vai ser mostrado. Então, a gente vai ter um header, vai ter o conteúdo e vai ter um footer, só para vocês entenderem a organizaçãozinha deles na tela. Então, é isso. A gente normalmente bota o header aqui, o footer é sempre no final, que é o rodapé, e no meio vai ser o conteúdo. Aí, só para exemplificar melhor, vamos lá, no YouTube, que toda hora eu abro o YouTube mesmo, já vai. Aqui no YouTube, vocês têm 1 milhão de elementos, mas o que a gente quer ver nesse momento é o header. O header do YouTube é esse menuzinho bonitinho aqui, ó. Esse aqui que é o cabeçalho do YouTube. Enquanto... não tem Eu footer. acho que é Infinity Scroll. Não tem Infinity Scroll. O Google tem. Acho que tem. Aí, ó, o footer dele. Tem. Ó, então, o header do Google é esse cara aqui, ó. Abriu o nosso amigo F12. Ó, vocês veem aqui. Esse aqui é o header. E esse aqui é o footer. Esse cara todo aqui. Aí, conforme a gente cita aqui no slide, o header é comum ter os logos, títulos, seções e links. Normalmente é o menu superior. Enquanto o footer, que vai ser o rodapé, vai ter direitos autorais, links relacionados às redes sociais. É justamente vocês podem ver aqui. Aqui são os links relacionados ao Google, e aqui em cima tem os iconezinhos, menu, ir para outras partes do site, etc. E, dando sequência, a gente também vai ter a tag de imagem. Essa aqui, que é a tag que dá para a gente fazer o background, que, se não me engano, foi o Matheus que perguntou. Mas, por favor, não façam, porque fica feio. Mas a tag de imagem serve justamente para isso, colocar uma imagem na tela. E ela tem alguns atributozinhos que são muito importantes. Então, a tag tem esse IMG, né, de imagem, ela tem um source, que é o local da imagem. Então, vai ser o nome do arquivo e a extensão dele. É importante colocar a extensão, senão ele não gosta de funcionar se vocês esquecerem a extensão. Tem o alt, que é um texto alternativo. Isso aqui é muito utilizado por acessibilidade também. Quem, por exemplo, tem deficiência visual e precisa que o navegador fale para ele a imagem, isso aqui ajuda muito para acessibilidade. Ele tem o width e height. O width é largura, em inglês, e height é altura, em inglês. Então, eles vão ter sempre esses 3 atributozinhos. Se vocês não definirem a largura e a altura, a imagem vai ficar do jeito que ela quiser, assim, ela vai fazer o que der na cabeça dela. Então, é sempre bom a gente definir, para não atrapalhar o nosso site. E é basicamente isso. Essa aqui é a nossa tag de imagem. E agora, para a gente concretizar o que a gente acabou de ver, a gente vai criar um header, um footer, adicionar um H1 e uma imagem dentro do header e adicionar um P no footer. Então, a gente vai juntar tudo que a gente viu no módulo anterior e acrescentar agora esses elementos novos. Então, vai ser nesse esquema aqui. Vocês vão criar um header e um footer. Aí, vocês vão lá dentro do header, vão colocar um H1 e uma imagem. E no footer, vocês vão botar um P. O mesmo esqueminha que a gente viu agora, de tag uma dentro da outra. O caminho da imagem, às vezes, dá um pouquinho de dor de cabeça. Então, acho que eu vou mandar uma URL de imagem, que facilita a vida, né? Fica até como teste. Porque é legal, gente, que o source da imagem, ele aceita
duas fontes, né? Ele vai tentar, se você colocar um link para a internet em algum servidor, ele vai abrir aquele link, ele vai acessar o link diretamente. O Altair está pegando ali, ó, tem o source do Google. Se a gente copiar esse link e colocar no SRC, ele vai pegar direto. Ou se a imagem está salva na sua máquina, você tem que colocar o que a gente chama de pathing dele, né? Que é o caminho da máquina, o caminho da imagem dentro da máquina. Então, eu acho que é legal a gente até fazer os dois testes se você quiser, porque eu acho que começar a mexer com o pathing vai ser interessante. Vai ser engraçado. Beleza. Então, para a gente fazer os dois caminhos, pegar uma imagem aleatória, vocês podem pegar o que vocês quiserem. Aí eu vou tanto salvar ela no meu PC, só Deus Eu tenho que sabe achar a aonde, pasta. só Deus sabe aonde está esse projeto. Show. Ó, salvou com esse nome horrível. Então, se vocês quiserem ir lá na pasta e tudo mais e renomear, que eu vou fazer aqui agora. Prontinho, botei como imagem teste. E eu também vou pegar aqui o endereço de imagem, copiar o endereço da imagem. E voltar aqui para o desafio. 2 minutinhos para vocês darem a partida aí, depois a gente faz junto? Beleza, então, seguindo aqui, vamos criar um header e um footer. Eu já tenho um header e um footer, então eu vou pagar para acompanhar com vocês. A gente faz de novo. Então, vou criar um header. Lembrando que se a gente fechar a tag, ele já fecha aqui para a gente. Vou criar um footer. Vou fechar aqui. Fechou para mim. Show. O que mais o slide manda eu fazer? Adicionar um H1 e uma imagem dentro do header. Então, eu vou vir aqui dentro do meu header e vou botar um H1. Este é o header. Cadê? Desaprendi a escrever. E uma imagem. Então, IMG. Eu achei que meu autocomplete ia completar para mim. Não tá afim. Então, a gente faz na mão. Source, SRC é source, né? Source em inglês é origem, fonte, tudo mais. Eu vou aqui e vou colar o link que eu tinha copiado lá. Esse link gigantesco aqui. E vou fechar. Aí a gente volta lá na tag e vê que ela tem tanto a descrição quanto a altura e largura. Então, eu vou vir aqui, eu vou antes do source para vocês conseguirem ler. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o out. Loggers. E não vou botar altura e largura, só para vocês verem o que acontece. Ó, a tagzinha está fechando aqui, que é importante, apesar do tamanho do source. Beleza. O que mais o slide me manda fazer? É adicionar um P no footer. Então, a gente vai lá no footer e adiciona um P. Este é o footer. Beleza. Agora a gente roda e vê o que acontece. Como vocês podem ver, como eu não especifiquei nem a altura e nem a largura, a imagem está gigantesca porque ela está no tamanho original. Ó. Exatamente o tamanho que ela está aqui. Então, eu vou lá e vou falar para ele. Eu quero essa largura aqui. E vamos ver o que ele faz. Deu uma diminuída. Ainda não está do tamanho que eu quero. Aí aqui é vida de programador. A gente vai fazendo, vai testando. Agora já está mais bonitinho. Já está do tamanhozinho que eu quero. Beleza. Quando você não especifica a altura,
que eu só botei a largura aqui, né? Ele vai redimensionar a imagem para mim. Se eu vir aqui, botar Ó, tá vendo? Como eu mandei ele colocar a altura 50, aí ele faz isso aqui, ó, fica horrível. Então, eu vou botar só a largura, que aí fica mais bonitinho, que fica na proporção aceitável. O PX, vocês não precisam se preocupar no momento, que a gente vai explicar um pouquinho mais a fundo no futuro, mas por enquanto só precisam saber que isso aqui é uma medida. Da mesma forma que a gente tem centímetro, a gente tem metro, litro, e tudo isso serve para medir coisas, no HTML a gente mede as coisas com px. Então, eu tenho aqui 100 px, eu posso ter 200 px, que vai ser maior, e assim por diante. Tudo na web, basicamente, é feito em px, mas a gente vai se aprofundar isso no futuro, vocês podem ficar tranquilos. E agora, testando o source através de uma imagem local, que é aquela imagenzinha, que, ó, inclusive o VS Code é um maravilhoso, lindo editor que deixa a imagem que você joga na pasta aqui dentro. Eu vou vir aqui e botar o nome do arquivo. Ponto barra e o nome do arquivo. Isso aqui é porque eu tenho a imagem no mesmo diretório que o meu código. Então, por exemplo, ó, o meu M1D1, que é o arquivo que eu estou executando, ele está no mesmo diretório que a imagem teste. Se vocês vierem aqui no gerenciador, está todo mundo juntinho. Então, eu consigo acessar assim. Se vocês, por acaso, salvaram isso aqui no documentos, ou então em download, imagem, vai ser um pouquinho mais chato de acessar e tudo mais, porque aí vocês têm que navegar entre as pastas. Então, o ideal no momento é isso aqui. Nesse caso, né, é porque o que acontece, né? A gente tem que meio que indicar o caminho da imagem em si. Então, uma outra ideia para que se você salvou fora da sua pasta é copiar o caminho inteiro do arquivo, né? Você pode pegar lá C, dois pontos, barra, toda aquela listagem até chegar na imagem e colar ali que ele também funciona, né? Que a gente chama do caminho absoluto. Do coisa, ou igual a Thay tá mostrando ali, o copy path, que ele vai copiar o carinha inteiro, ó, tá vendo? Ele já pega o arquivo e dá o caminho desde lá do C, do teu drive de disco, até o teu HD, até o final. Então, esse SRC, esse pathing a gente vai ver melhor no futuro, mas fica aí algumas opções para vocês, o link realmente é a mais fácil, né? Isso aí. Aí a pergunta do Bernardo, precisa terminar o link de alguma forma específica, mas não está aparecendo. Sim, tem que terminar com esse ponto alguma coisa. Então, ponto .jpeg, ponto .csv, dependendo da extensão do arquivo. Senão, não aparece. Então, se você já tem a imagem, mas você não tem o link, quer dizer que ela está local. Ela pode estar no servidor que você tiver, ou então no seu computador. Aí você vai usar o caminhozinho da imagem que a gente estava explicando, que aí pode ser tanto esse aqui, para a imagem no mesmo diretório, ou se você souber o caminho total dela no computador, você pode usar isso aqui. Assim, se ficar mais fácil, tá? E tu tem alguma imagem. Abre o teu Windows mesmo nessa pasta, no explorador de arquivos. A gente dá um exemplo legal também. Por exemplo, tá vendo a imagem ali? Se você for lá e clicar com o botão direito nela e ir lá em propriedades, vai abrir essa janelinha bonitinha. Clica ali em segurança, que acho que é mais fácil, que a gente dá o caminho inteiro. Tá vendo ali em nome do objeto? Ele te dá o path, aquele path absoluto que eu falei mais cedo, completo. Então, você pode só copiar ele, dar um Ctrl+C ali e colar lá no seu CRC, que ele vai direto lá no arquivo onde está, se caso esteja em outra pasta. Se aparecer isso, vocês você apaguem. Exato. E salvar que ele vai buscar lá do mesmo jeito, a imagem que está salva no seu computador.
Então você tem essa opção também, se ela não estiver na mesma pasta ali que o teu HTML. Agora, a gente começa a fazer sites de verdade, assim, sites úteis que a gente vai pegar e vai botar conteúdo e vai interagir com o nosso usuário. A primeira dessas tags é o form. O que é um form? Um form é um formulário. E o que é um formulário? Um formulário é da mesma forma que a gente, sei lá, preenche um formulário de papel, que você vai lá, vai colocar seu nome, seu endereço, tudo mais. Isso vai acontecer a mesma coisa na internet. Então, quando vocês, por exemplo, vão comprar lá na Amazon, aí a Amazon vai pedir o endereço, vai pedir rua, número, tudo mais. Isso é um form, é um formulário que vocês estão preenchendo para a Amazon, que ela vai pegar essa informação e vai mandar a encomenda para casa de vocês. Então, aqui a gente está dizendo que um formulário é uma forma de obter dados. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui mudou a internet. Antigamente, a gente, quando ia pegar os dados do usuário, dava muito trabalho, e por isso a gente criou o JavaScript. Então, no futuro, vocês vão entender um pouquinho melhor essa parte. Então, isso aqui é muito importante para a gente. É um pouquinho complexo, mas vocês vão pegar, pode ficar tranquilo. Aí a tag form, ela representa a estrutura que vai ser utilizada no formulário. Então, ela em si não pega nenhuma informação, mas todo mundo que está dentro dela vai pegar. Então, ela funciona quase igual assim a div, que é só um cara que agrupa outros caras dentro, e ela funciona como agrupador para essas 3 tagzinhas que a gente vai ver na aula de hoje, que é o label, o input e o button. Então, lembrando, o form em si, a gente não insere informação no form. A gente insere a informação nas tags que estão dentro do form. E a gente precisa do form para ele controlar isso para a gente, para ele facilitar a nossa vida. A primeira tag que a gente vai ver que vai dentro do form é a tag de label. Label, que vem do inglês de legenda, rótulo, é justamente o rótulo do formulário. Então, por exemplo, no exemplo da Amazon, se a Amazon me pergunta qual é a rua, então a rua é o label. E é só isso. Ela só vai mostrar ali para mim um texto do que vai ser inserido no próximo cara. Ela é só uma legenda para o próximo cara. Então, aqui no exemplo, a gente tem que esse label vai ser associado a um input. Então, a gente associa esse cara usando o for. Então, lendo isso, digamos assim, em português, seria legenda para e o nome do elemento. Então, label for elemento. Então, ela só vai fazer isso. Ela só é o título de algo futuro. Então, no caso, vai ser o input. Esse cara, assim, é o que vai pegar para a gente as informações. Então, quando você pode digitar alguma coisa no site, você está digitando dentro de um input. Então, a gente tem aqui, ó, a imagenzinha, ó. Então, esse aqui que vocês já devem ter visto esse formulário alguma vez na vida, que é o formulário do Google. O label fica aqui em cima, bonitinho, e o input aqui dentro. Input vem do inglês entrada. Então, legenda e entrada. Vocês vão ver que o nome das tags são até meio bobos, assim, porque eles descrevem exatamente o que ele faz em inglês. Então, a tag label faz uma legenda e a tag input faz uma entrada. Então, o input é um elemento que permite a inserção de dados, né? Ela é associada ao label pelo ID e ela tem um tipo. Então, a gente vai ter vários inputs, que a gente vai mostrar no próximo slide, que cada tipo tem um nomezinho. Então, esse label aqui, que eu vou inserir texto, ele é do tipo texto. E eu tenho esse cara aqui, ID, que é a identidade dele. Então, qual é o nome dele? Então, por exemplo, qual que é o ID do Catrec? É Catrec. É o ID dele, é único. Não existe outro Catrec no mundo. Não pode existir um ID igual no mundo. Porque senão o label não sabe quem ele é associado.
Então, por exemplo, se a gente fosse ter um label para o Catrec, seria label for Catrec. Aí tem uma porção de tipos de input. Isso aqui, vocês não vão decorar tudo isso agora, vocês ficam tranquilos, a gente vai passar o linkzinho da documentação para vocês conferirem toda vez que quiserem ver, só para vocês terem ciência da existência deles. Tem o input do tipo botão, que é o que a gente vai ver, tem o checkbox, que é aquelas caixinhas que a gente marca no formulário, tem o tipo data, quando a gente quer pedir uma data do usuário, tipo e-mail, porque a gente quer que tenha o arroba e o ponto .com e tudo mais, tem que ter aquele formatinho de e-mail, então a gente bota aqui o tipo e-mail. Se for para o usuário mandar um arquivo para a internet, eu quero postar uma foto no Instagram, por exemplo. Aí você vai ter um input de imagem, que vai ser do tipo file. Você vai ter o número, quando você não quer que o usuário digite nenhuma letra, nenhum símbolo, você só quer que ele digite números, então, sei lá, número de telefone, tem que ser o input do tipo number. O input de senha, que é para poder ele ficar com aquele asteriscozinho, que é chato, que a gente não consegue ver o que a gente está digitando, que é para ser seguro. Então, justamente, ele é o tipo password. E a gente tem o radio, que também é para marcar, com a diferença que uma checkbox você pode marcar várias e um radio obrigatoriamente vocês só podem marcar uma. Aqui a gente também tem esse cara aqui, que é um button, que é o botão que a gente vê o dia inteiro, a gente está super acostumado. Ele é uma área clicável no documento, então ele serve só para isso. E quando você clica em algo, acontece alguma coisa. É legal falar que vocês viram que existe o input do tipo button, né? E tem a tag em específico button, que foi o que a gente viu ali, né? Antigamente era muito mais comum ter o input do tipo button por algumas questões de objetivo do que a tag button não tinha muita coisa para fazer, mas com HTML5 a tag button ganhou muitos atributos fáceis que são muito úteis, então passou a ser usado muito mais o botão, né, a tag button, em vez do input type button específico. Ele está muito mais as opções tanto de customização quanto de funcionalidade. E agora, para a gente consolidar tudo isso aí que a gente viu, a gente vai criar um form, vai colocar 3 campos nele: nome, e-mail e senha. E a gente vai ter 2 botões, um de salvar e um de limpar. E é legal que esse carinha tem um desafio aí bacana para vocês, porque uma das pontos que a gente vai começar a cobrar daqui para frente é o aprendizado em vocês descobrirem respostas sozinhos, certo? Uma habilidade muito importante além de perguntar, é também buscar por conhecimento. Então, nesse cara, vocês têm o botão de salvar e o botão de limpar. A gente não explicou como é que faz a limpeza dos campos no formulário. O objetivo de vocês é procurando no Google, procurando em algum lugar de informação, vocês escolhem, que esse botão de limpar funcione e limpe esses 3 campos, o nome, o e-mail e senha, quando a pessoa clica ali. Olha que linda, a Catiana acertou bonitinho. Exatamente. Então, o mais legal de ser programador, aí o Bernardo também, ó. O mais legal de ser programador é que a gente não precisa saber tudo, porque é impossível a gente saber tudo. Então a gente vem aqui no Google e, ó, tá no desafio. Botão para limpar. Tá, aí eu venho aqui. Limpar form HTML. Beleza. Primeiro link aqui, ó, já resolve a nossa vida. Aí, ó, ele já fala aqui, ó. Type reset. Matamos. Então, todas as soluções da vida estão a um Google de distância. Lembra daquela porcentagem que a gente falou sexta-feira passada, lá que a maioria das coisas a gente encontra no Stack Overflow? Então, tem muita coisa na internet. E conforme a gente vai passando aí pelo curso e for pesquisando, a gente vai aprendendo exatamente formas de como escrever, né? No Google para poder achar esses resultados. Isso aí. Então, é legal, tipo, a Thay pesquisou ali em português, em inglês também, acho que até mais fácil também em muitos dos casos, né?
Então, vale a pena a gente ir acostumando e aprendendo a achar soluções dessa forma. E, inclusive, acabei de achar um link muito legal aqui, só nessa pesquisazinha, mandei para vocês no Discord, que é meu primeiro formulário HTML, que é da Mozilla. Então, assim, é uma documentação muito, muito, muito importante, que vocês vão ter contato o tempo inteiro com JavaScript, com HTML. E aqui, ó, ele explica bonitinho o que que é um HTML, o que que é um form, como faz o form. Então, é um material de apoio bem legal para se tiver ficado alguma dúvida no final da aula. Aí isso vocês só podem ignorar a parte do CSS. Pega só a parte dos forms mesmo. Agora vamos lá para a solução? Sim, senhor. Então, como é que a gente soluciona, Catrec? Aí é tranquilo, né? Escreve um form e fé. Rezar que dê certo. A gente escreve um form e fé. Fé. É Beleza. isso. Então, tem um form e o meu form tem que ter nome, e-mail e senha. Então, como a gente disse, todos os inputs têm que ter um label. Então, a gente vem aqui, label, nome. E a gente vem aqui e input. E beleza. Agora tem os dois tags aqui, mas elas são inúteis porque a gente não colocou nenhum atributo. Então, a gente vem no label, arrastar para o lado, para cá. Pode dar só um zoomzinho para voltar aquele zoom inicial. Ixi, acho que fica melhor. Melhorou? Uhum. Aí a gente vem aqui e o label for. Então, o label para quem, que vai ser o nome. Vou botar o tag nome. Só para vocês. Não o melhor dos nomes, não, mas é só para vocês saberem. Tag nome e type. Qual é o tipo do campo nome? Show. Faltou alguma coisa? Faltou o ID. Então, a gente vem aqui e coloca o mesmo nome que eu botei ali em cima. Foi tag nome. Show? Para o próximo, a gente tem e-mail. Então, a gente vem aqui, label, e-mail, faz a mesma coisa, for, tag, e-mail, e input, id, tag, e-mail. E o type. O type, como a gente viu anteriormente, tem o type e-mail, então eu posso chamar ele. Aí, vamos lá. Label for. O próximo que é de senha, então tag senha, senha e input id. Tag senha, type password, que é senha em inglês. Então, até então, a gente tem as duas primeiras partes do desafio. Então, vamos ver rodar antes de ir para a parte mais difícil. Aí a gente tem esse form lindo aqui. Nossa, formulário maravilhoso, dá vontade até de preencher. Vou botar uns BRs aqui, só para ficar mais bonitinho. Showzinho. Agora sim dá para entender alguma coisa. Beleza? E agora a gente tem que salvar e limpar. Então, como é que a gente faz isso? Como a galera já mandou ali no chat, a gente vai ter pode ser um button, pode ser um input. No button type. Vou fazer o reset primeiro. Limpar.
Não, pera. É, Eu acho que o com botão funciona também. Não precisa ser só com input, né? é. Tá, ó, funcionando bonitinho. Beleza. Mais um BR. E eu vou ter aqui o outro botão. Type submit. É bom que vocês podem ver, ó, que o próprio VS Code está me sugerindo. Vai ser um submit. E salvar. E vamos ver. Ó, não. Salvar. Ó, como a gente botou o type e-mail, ele já reclamou para mim que, ó, você não botou no formato de e-mail. Então, vou botar aqui no formato de e-mail. Aí ele deixou eu salvar. Obviamente a gente não está salvando em lugar nenhum, tá indo pro nada, mas o princípio é esse. E aí, botar aqui e limpar. Show, então tá funcional. Alguma dúvida? Todo mundo craque em fazer form, todo mundo trabalhando na Amazon. Pegar o endereço de todo mundo. Seguindo em frente, nós temos o table. Esse cara aqui, vocês devem ver ele o tempo inteiro, mas o pessoal faz tables bonitinhas e a gente nem nota que a gente está vendo ele. Então, o que é um table? Uma tabela. É como se fosse um Excel, né? O Excel é ali a tabela mais comum que a gente conhece, mas ela é basicamente composta por linhas, que são as horizontais, que são as deitadinhas, e a gente tem as colunas, que são as verticais em pezinhas. Então, aqui a gente tem 3 linhas e 3 colunas para cá, e ainda tem essa coluninha aqui. Então, a gente tem 4 colunas e 3 linhas. A estrutura de coluna no HTML, ela é um pouquinho confusa a princípio, porque esse TR, TD, assim, é um pouquinho chatinho de decorar. Mas, ó, aqui tem o TR, que é de Table Row, ou seja, linha da tabela. Então, cada vez que vocês verem um TR, quer dizer que é uma linhazinha da tabela. Existe esse cara aqui, que é o TH, que ele é especial assim pra gente, que ele é o Table Header, que ele é o cabeçalho da tabela. Então, se vocês forem ver, aqui a gente tem 3 linhas. A gente tem essa e essa. Beleza? Só que tá vendo que essa aqui é especial? Ela tá em preto? Ela é o cabeçalho disso aqui. Então, é o nosso TH. Como eu tenho um cabeçalho aqui e um cabeçalho aqui, eu tenho 2 THs. E tudo isso dentro de uma TR, porque eu tenho uma linha e 2 cabeçalhos dentro dessa linha. Então, a gente tem essa estrutura aqui. Já para os demais caras, que não vão ter headers, porque header é cabeçalho de fato, né? É só o que vai lá em cima, a gente vai ter as células. Então, aqui eu tenho outro TR e eu tenho uma célula e 2 células. A mesma coisa, eu tenho um TD e um TD. Tu lembra o que é esse TD aqui, Catrec? Eu sempre esqueço. É table, Boa pergunta, deixa eu ver. data, não é? Table Eu data? acho que é table data. Deixa eu ver. É o tipo de coisa que a gente grava o TD e depois Ah, até esquece o que ele significa. Se tu achar, me fala. eu vou procurando aqui. Beleza. Então, é isso. Fica gigante a tabela, como vocês podem ver. Quando vocês fizerem no código, vocês vão achar que estão fazendo errado, porque está muito grande, mas não, é isso mesmo. Isso aqui é uma tabela normal, feita bonitinha, com apenas duas linhas, 2 colunas e um cabeçalho. E é table data mesmo. É, table data aí, tá vendo? Memória tá boa. Aí aqui a gente tem só a definiçãozinha que eu já passei para vocês, né? Que o table é a estrutura da tabela, então da mesma forma que a gente tinha o form, que era o esqueleto do nosso formulário, a gente tem o table, que é o esqueleto da nossa tabela.
E temos o TD, que define a coluna, né, define o header, e o TR, que define a linha, e o TD, que define a célula. Então, aqui vocês vão ver que o header está como coluna. É porque ele pode ser tanto visto como o cara que encabeça a coluna, quanto, né, o representante, o cabeçalho. A gente colocou dessa forma para ficar mais claro quando vocês forem fazer. Agora que é a hora da gente conhecer os otakus, a gente lançou aqui o desafio de criar uma table com o seu top 3 de séries e animes. E cada um tem que ter uma nota. Se ficar difícil de visualizar, gente, que realmente é muita tag parecida. T não sei o que, TD, TH, TR. Primeiro detalhe para montar a tabelinha legal, se quiser, escreve num papelzinho ou tipo, abre o Notepad e vai separando cada uma e visualiza ela primeiro na sua cabeça. Como é que é a tabela no final que você vai querer. Pode abrir até o Excel, o Google Sheets, não sei, e digita lá. Quando você tem a visualização dela bonitinho, aí você transforma ela em código que fica mais fácil para você implementar. E como é legalzinho assim, ele fala que implementar table legalzinho é um pouco complexo, né? Não acho, não. Mas, como é mais difícil, vocês vão ter aí 5 minutinhos também, até a hora e 2, hora e 3 ali, hora e 3, vamos botar 9 e 3 para poder tentar fazer. E lembrando que esse é legal de fazer porque, para a gente ter até um assunto para conversar depois entre nós, quero que todo mundo tire um print da sua table, depois que estiver certinho, com a listagem, e cole lá no lobby para todo mundo poder trocar um papo depois. Quem sabe a gente não acha aí gostos parecidos, né? E tal. Então, a gente vai ter uma table agrupando a primeira linha, que a gente vai representar o cabeçalho, certo? Então, a gente vai ter uma linha, e dentro dessa linha, a gente vai ter 2 cabeçalhos. Como aqui eu peço nota, então a gente vai ter 2 colunas. A gente vai ter uma coluna para o nome e uma coluna para a nota. Então, o meu primeiro TH vai ser nome e o meu segundo TH vai ser nota. Beleza? Tá feio, mas tá aqui. Tem 2 negócios aqui, tem o nome e tem a nota que eu botei. Beleza. Aí, agora a gente começa a jogar as séries do amiguinho. A nossa segunda linha, que vai representar o primeiro item do top 3. Então, a gente vai ter um TD, que vai ser a primeira coluna, né? Então, se a gente tem o primeiro TH de nome, o meu primeiro TD vai ser o primeiro nome. Tô até curioso aí para ver o que você vai colocar. Nem eu sei. Não sei. Então, vamos lá. Fleabag. Série maravilhosa, principalmente para as mulheres, recomendo. E aí, a minha segunda célula, minha segunda data table, que vai ser referente à nota, vai ser 10, porque Fleabag é maravilhoso. Então, quando a gente vê aqui, tá horrível, desalinhado, mas tá funcionando. Beleza. Então, segundo item, que vai ser a segunda série favorita. Vamos lá. Vai ser How I Met Your Mother. Dá para escrever uma redação aqui. E a segunda nota, um 9 aqui. Acho que é isso. Eu tô fazendo e refletindo aqui junto com vocês. Então, show. E o terceiro. Aí eu não sei qual é, não. Eu vou chutar aqui, mas não me julguem, tá? É assim. Eu sempre inverto a ordem do TH. TD referente à nota. Vamos botar um 8.5 aqui. Então, beleza. Tá feio, tá desalinhado, mas
tá aqui. Então, a gente tem 2 colunas, uma com o nome, outra com a nota. E aí, se vocês forem reparar, como aqui a gente colocou o nome e nota com o TH, eles estão pretos, tá vendo? Eles estão Centralizado. e eles estão um pouquinho mais fortezinhos do que os outros, ó. A linha está um pouquinho diferente, que é justamente o trabalho do header. E aí, quando a gente for usar o CSS, famoso CSS, isso aqui vai ficar bonito, eu prometo. Vai Mas ficar igual no outro slide lá que tá pretinho, pelo menos isso com as linhas, fica Isso. felizão. Isso né? aí. Mas por enquanto é esse negócio feio aí. É isso, gente. Enquanto quem já estiver terminando, não esquece, tira um print aí bonitinho e manda lá no lobby lá do Discord para interagir entre vocês. Quem sabe aí já não vocês não trocam uma ideia, que é legal também, gente. Lembrem-se que fazer networking é importante. Então vamos trocar uma ideia aí. Não se esqueçam de conversar entre vocês, já trocar um papo, conversar sobre projetos, sei lá, qualquer coisa. Networking é importante. Façam amigos, façam companheiros. Ó, e fica aí de fun fact sobre como network é importante. O Catrec é meu veterano. Eu nunca na minha vida achei que eu ia trabalhar com Catrec. A gente só trocava uma ideia na faculdade de vez em quando. E hoje estamos aí, time maravilhoso. Exatamente. É isso, gente. Passa aí, ó. Vitória, GG, GG. GG, principalmente os louzeiros aí reconhecendo a imagem. GG Easy. GG Easy. O conteúdo foi bem de boa. A tendência é que aos pouquinhos as coisas vão ficar mais complexas, eu acho. Então é bom sempre acabar com as dúvidas o mais rápido possível para não ficar nada agarrado. Aos poucos vocês definitivamente vão pegando mais. No início, programação parece que é um bicho de 7 cabeças. Depois vocês descobrem que é, mas que dá para entender. No início a gente acha que tudo é muito difícil, aí a gente internaliza esse conhecimento, aí a gente vai para um que é mais difícil e a gente vê que o outro era fácil e a gente vai sempre progredindo, pode ficar tranquilo. É assim mesmo, tipo, olha, o que a gente está passando aqui é um agregado de muitos anos de estudo e de experiência, sabe? Que a gente, igual a Thay falou, a gente gostaria de ter visto. E, pô, a ideia toda é que vocês tenham uma base sólida. O que quer dizer com essa base sólida? É quando vocês precisarem, não entenderem algo, ou precisarem descobrir novos conhecimentos sozinhos, que é tipo após o fim do curso, vocês vão ter essa capacidade, vocês vão ter essa habilidade. Então, o mais importante é isso. Então, é criar essa base sólida. E como vocês vão ver aí quase todo dia durante esses 2 meses, aos pouquinhos pega. E então, juntando com isso, é importante. Tem dúvida, pode perguntar mesmo. Fica à vontade, pergunta. Achou que ficou, não entendeu alguma coisa? Volta a fazer os exercícios, tipo, entra em contato com a gente, pergunta, pô, quero fazer um projeto para treinar, tem alguma ideia e tal. Uma das formas que eu mais gostava de fazer para aprender era fazer projetinho. Então, tipo, pegar projetinho bobo, escrever uma coisinha e ver, porque errar faz a gente aprender, né? Então, fica aí a dica, tá tranquilo. Mas é isso. Então, gente, ó, prazer dar aula para vocês. E amanhã já temos coisas super legais, como deixar as coisas bonitas com CSS e criação de conta no GitHub. Vocês vão descobrir o que é. Curtiu a aula? Tudo isso pelo pequeno preço de um like e se inscrever aqui no canal. Vejo você na próxima.